Palavra Final, com Alexandre Garcia. Na maior festa judaica, o Dia do Perdão, em 6 de outubro de 1973, Egito e Síria invadiram Israel. Atacaram de surpresa enquanto os israelenses estavam celebrando o Dia do Perdão. Pois agora o ataque foi na véspera do Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo Judeu, ano 5785, simbolicamente, da criação do mundo. Os mísseis do Irã, 181 mísseis, algo assim. Bom, não vai ficar assim. Isso preocupa. Naquela época do Yom Kippur, a União Soviética ameaçava apoiar os árabes que atacavam Israel. E se falava muito em vai haver um confronto entre as duas grandes potências, era ainda a Guerra Fria. Agora, o presidente Biden disse que não apoiará a destruição das usinas nucleares iranianas, mas está apoiando Israel. A gente fica meio sem entender. Um dos alvos, sem dúvida, de Israel no Irã será o fornecimento de energia elétrica para o país. Benjamin Netanyahu já avisou o povo do Irã que se trata de... não é uma guerra contra o povo, né, de etnia persa, passado persa, história milenar como Israel. Não se trata disso. Se trata de uma guerra contra um governo terrorista, que é assim considerado, inclusive, pelos Estados Unidos. Israel está com apoio da França e da Inglaterra, além dos Estados Unidos. Mas o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, virou persona non grata em Israel. Não pode entrar em Israel. Igualzinho a Lula. Antônio Guterres foi chefe de governo aqui, foi primeiro-ministro em Portugal, de 90 e... Eu anotei aqui, acho que foi de 92 a 2002, algo assim. Não, de 95 a 2002. E depois ele foi secretário-geral do Partido Socialista Português. E depois ele foi o presidente da Internacional Socialista. Ele está muito parecido com o Lula, que também é persona non grata em Israel, não pode vir a Israel, e fundou o Foro de São Paulo, que é um organismo de esquerda contra o liberalismo na América Latina, juntando ali, na época, o Chávez, o Ortega, os Castro. Né? Bom, mas voltemos a Israel. É um episódio aí que o noticiário todo está dando, um herói do ano passado, daquele 7 de outubro, noite da infâmia, né, em que foram mortos mais civis israelenses do que na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de 67, na Guerra de 73, num ataque terrorista, né, de violência, em que mataram crianças, mulheres, idosos e sequestraram centenas, né, muitos dos quais não apareceram até hoje. Um dos heróis que salvou 120 pessoas, o nome dele é Lev Kreitman. Ele agora, nesses ataques, enquanto o Irã atacava por cima, o Hamas e o Hezbollah atacavam em atos de terror contra paradas de ônibus, e ele matou salvou gente na parada de ônibus, porque estava numa lanchonete e viu, ele é a reserva das Forças de Defesa de Israel, foi lá e atirou e os outros fugiram. Eu vi isso na Argentina nos anos 70. O ERP, Exército Revolucionário do Povo, atacando parada de ônibus em Buenos Aires, metralhando parada de ônibus. Por quê? Para aterrorizar a população em pânico acaba obedecendo às ordens que vêm de cima, tal como aconteceu no Brasil durante a pandemia, né?
tem que fazer o pânico para paralisar as pessoas, elas não reagem, não pensam. Pois bem, agora vamos saber o que vai acontecer. Sem dúvida, esse confronto vai se agravar. Bom, eu falei em pânico, acho que não houve pânico no avião de Lula, mas 4 horas e tanto, dando 50 voltas para gastar combustível para fazer uma aterragem mais segura, quando uma das 2 turbinas recebeu uma ave, não sei se foi um urubu ou o quê, e que parou. Né? Desceram, trocaram de avião, sempre há um avião reserva em viagens presidenciais que teve que fazer escala no Panamá, provavelmente por falta de autonomia. Esse avião, segundo eu vejo aí nos jornais, né, é um A319, significa um Airbus, ainda de tempos antigos, mas foi comprado no governo Lula, tanto que é chamado o Lula, Aerolula. Né? E sempre houve essa tendência, inspirado pela primeira-dama, que quer um avião maior, uma cabina maior, um quarto melhor, com chuveiro, né? Querem lugar para 100 pessoas poderem dormir lá dentro. O 330 que estão falando já é um avião que parou de ser produzido em 2007. Lá cabem 247 pessoas, dá para fazer coisas espaçosas lá dentro. Só que custa dinheiro, né? O novo do Airbus, aí, os últimos do Airbus, custam 300 milhões, 350 milhões de dólares. Que vem daí R$1,5 bilhão de reais, e a gente fica pensando o que dá para fazer com R$1,5 bilhão de reais. Bom, o depoimento da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, na Polícia Federal. Ela já tinha avisado que não ia dar entrevista, não ia dar detalhes, mas tem coisas que vão vazando e tal, né? Que ela teria contado que o assédio começou ainda nas preparações do governo, não tinha nem assumido ainda, mas já estavam lá escolhidos ministros e tal. Depois nas viagens internacionais, né? E está se divulgando aí, inclusive, troca de mensagens entre eles. Parece que havia vamos dizer que um ambiente muito amistoso entre os dois, né? Mas eu não sei, ele alega que é uma injustiça, que são invenções e que para fazer denúncia tem que haver materialidade, ou seja, tinha que ter alguém embaixo da mesa para testemunhar. Teria sido numa reunião em que ele passou a mão boba na perna da ministra. Teria que ter um fotógrafo embaixo da mesa ou câmeras embaixo da mesa. Quem sabe fica a sugestão para pôr câmeras, né, aquelas pequenas câmeras de 360 graus embaixo das mesas de reunião de ministério. É incrível, né? O fato é que se começou lá atrás, antes de começar o governo, como é que e depois a mão boba aconteceu em maio do ano passado, e só agora em setembro, porque o Me Too divulgou, e acho que foi o Metrópole, pôs isso no noticiário, nas redes, e aí o ministro foi demitido. E ela foi lá ser consolada pela Janja. Parece que demorou a mostrar isso. Bom, eu queria registrar o editorial, depois que o editorial do Estado de São Paulo tocou nesse assunto, depois que o editorial do Globo tocou nesse assunto, do ministro, o ministro Barroso fazendo em recivilizar o país. É um neologismo, com certeza, né? E imagina o poder do Supremo recivilizando um país, né? Uma coisa que o vice-prefeito de Porto Alegre lembrou, que quem faz civilização é a nação, não é o Estado. O Estado está a serviço da nação. Se o Estado for impor algum tipo de civilização, isso é cópia do Estado soviético, né? Mas, enfim,
A Folha de São Paulo agora, depois do Globo, depois do Estadão, a Folha de São Paulo, nesta quarta-feira, né, afirma que a atuação de Toffoli anistiando corruptos condenados é um incentivo à subtração do patrimônio público e pergunta se o Supremo concorda com isso. Eles confessam o crime, fazem acordo, delatam, devolvem o dinheiro, depois não acontece nada, né? O Supremo precisa avaliar a anistia a corruptos confessos, escreveu a Folha no editorial. Eu achei bem forte nisso, né? O Globo, por exemplo, diz que a decisão de Toffoli incentiva a leniência com a corrupção. Parece que os grandes jornais estão acordando sobre o óbvio, né? E o ministro Barroso, ao falar, ao pregar, ao dizer que vai fazer a total recivilização do país, chama atenção para aquilo que o Supremo tem feito, né? Eu vejo, por exemplo, o básico da civilidade, que os países civilizados não têm juízes que ficam dando entrevista em jornal ou em televisão, né? E, enfim, então é isso. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.